Oi, gente. Boa tarde. Eu vou pedir para quem estiver aí já compartilhar a live. Eu ia deixar no modo espera a live, tá? Mas eu resolvi. Deixar ela aqui aberta. Boa tarde, pessoal. Vou pegar o celular aqui para compartilhar nos grupos. Gente, aqui tá de manhã tava fresquinho, mas agora abafou. A temperatura tá muito quente. Tá abafado, um mormaço. Boa tarde, boa tarde. Quem tá aí, dê o seu boa tarde para eu saber quem tá aí. Denise Moura, Maria Vitória, Pink Lisa, Cláudia Feltrin. Quem mais tá aí, gente? Quem mais tá aí? Oi, Marli, boa tarde. Denise Moura, Mundinha Rodrigues. Vou compartilhar com mais algumas pessoas. Quero saber quem já compartilhou. Bora lá, gente. Eu preciso desses compartilhamentos. Vamos nos ajudar aí a compartilhar. Oi, Marta. Marta Simanioto, boa tarde. Pessoal, vamos curtir também, né? Se vocês puderem marcar o nome das amigas aqui nos comentários. A bonequinha que a gente tá fazendo é essa aqui. É a Luli, tá? Eu coloquei o nome dela de Luli. O projetinho da Luli, gente, eu vou colocar corpo, o vestidinho. Nós vamos fazer 2 vestidinhos agora. Já fiz esse corpinho. Essa é a parte 2 do dia 7 da nossa maratona de 30 dias de aulas, tá?
Essa é aqui a nossa aula de número 7, parte 2, dia 7 da maratona. Ainda temos aí mais 23 dias de aulas seguidos. Amanhã nós vamos fazer mais uma roupa para a Luli e uma mochila para colocar a Luli, tá, gente? Uma mochila muito rápida e fácil de ser feita. Você pode estruturar ou com feltro, ou você pode estruturar com 2 camadas de tecido e manta. Vou dar todas essas dicas para vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar. Na quinta-feira teremos uma ursa de Natal. É uma ursa de peso de porta ou de peso de bancada, né? E ela também vai ter uma peça complementar que nós vamos ensinar na sexta. É uma peça decorativa e utilitária. Vou mostrar a ursa amanhã, na live de amanhã à tarde. E é isso, tá? Um calor, minha gente. Abafou o tempo aqui, abriu um sol e deu uma mormação quente aqui. E aí, como é que tá o tempo aí na sua cidade? Conta pra gente. Em Ribeirão tá chovendo. Mundinha diz que já compartilhou e já curtiu, eu agradeço. Temos 17 pessoas, apenas 10 curtidas. Tô tentando compartilhar com mais gente aqui. Olá, olá, olá. Alessandra Elisa chegando. Gente, eu vou esperar bater 25 pessoas, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta a respeito da maratona, estou à vontade aqui para falar com vocês. No Ceará tá muito quente demais. A Marli diz que mora em Brasília. Lá diz que tá chovendo um pouco e às vezes faz frio. Gente, ontem choveu aqui, até caiu a temperatura, mas não tava frio. Ficou amena, ficou gostoso, sabe? Mas confesso que eu não gosto quando chove assim, estala esse mormaço, porque parece que fica muito mais quente do que o que tá só quando tá sol. Né? Quando a temperatura tá úmida e esse calor atrapalha um pouco. Na minha humilde opinião. Cláudia Feltrinski, no Rio Grande do Sul, tá chovendo muito e abafado. Então, aqui tá muito abafado hoje. Não tava chovendo de manhã, mas também não tava abafado desse jeito. Abafou agora, depois que saiu o sol. Uruguai, 23 graus. Bora compartilhar, o povo tá indo embora, né? Ô, gente, eu vou falar algo aqui, as pessoas vão achar até que é polêmico, sabe? Se o molde da maratona fosse de graça, você pode ter certeza que nós tínhamos pelo menos umas 200 pessoas aqui, se eu estivesse dando os moldes todos os dias, né? Mas não estamos. Estamos trabalhando,
E aí, como a gente está trabalhando, a aula vai ficar salva, então as pessoas acabam fazendo outras escolhas, escolhendo outras lives, outros conteúdos, e tá tudo bem. Mas essa é uma constatação de anos de trabalho, né? É uma constatação que a gente tem aí ao longo desses anos todos trabalhando com artesanato, que quando nós... Solange diz que em Lima já choveu desde cedo. Bora lá arrumar o fio da máquina. Eu tô dando um adianto aqui, dando uma espera, tá? Se a gente não bater as 25 pessoas, agora caiu 15, ó. 4 ficaram chateadas comigo porque eu falei isso e saíram. Gente, eu serei sempre essa Juliana verdadeira e polêmica. Vocês nunca vão me ver fingir normalidade e passar pano porque é errado. Talvez até seja por isso que algumas pessoas, né, deixaram de acompanhar o meu trabalho por eu falar a verdade. Mas é isto. Eu sou assim. Se eu achar que eu devo mudar, certamente eu vou mudar. Mas não vejo nenhum mal em dizer a verdade, né? Alguém com opinião contrária disso? Eu tive que abrir a janela aqui, gente, porque tá muito quente. Eu tô com o ventilador ligado. Essa sala aqui não tem ar. E... Bom, vou começar com os meus recados. Sejam todas muito bem-vindas. Eu sou a Juliana, aqui da cidade de Cruzeiro. Um pouco polêmica, porque às vezes falo a verdade aqui no trabalho, né? Eu trabalho com artesanato. Trabalho com artesanato há muitos anos já. Há pelo menos, vamos ver aí... Eu acho que especificamente com bonecas, só com bonecas mesmo, uns 12, 13 anos, assim, focado em boneca. Mas fora isso, eu tenho mais de 20 anos aí na área do artesanato. Quem me conhece sabe que eu sou formada em educação física, já me ouviu contar essa história. E paralelo ao meu exercício como professora de educação física, eu já fazia os artesanatos nas horas vagas, né? E aí, no ano de 2011, 2010, 2011, eu resolvi focar só no artesanato, né? Eu inaugurei a minha primeira loja aberta de porta para rua. Esse ano eu fiz 14 anos aí do primeiro ateliê. E com muito orgulho. Eu trabalho com o que eu amo, né? Daqui eu tiro sustento para minha família.
O meu negócio já teve em vários momentos, hoje a gente está vivendo um outro momento, inclusive, gente, muito em breve, se Deus quiser, nós vamos fazer uma live onde eu vou contar um pouquinho para vocês dessa minha trajetória dos últimos 3 anos, das mudanças que eu tive que fazer, dos problemas que eu tive de saúde. Vou dar uma pincelada aí na vida pessoal, vou contar algumas histórias, não tão felizes, mas vou contar também uma história de superação, de mudança, de atitude, de posicionamento. Vou contar para vocês, vou partilhar algumas histórias da minha vida, que eu acho que pode agregar muito aí na vida de vocês. Como eu sempre falo, aqui a gente trabalha com a verdade, né? Eu me poupei por um tempo para não tocar em alguns assuntos, ainda não vou comentar hoje, mas assim, estou me preparando para uma live para contar um pouco dessa história para vocês, porque vocês vão acompanhar uma trajetória nova aqui, que nós vamos modificar algumas coisas. Já essas modificações, elas já estão acontecendo e nem tudo eu tô mostrando para vocês. Na hora que a primeira parte ficar concluída aí, que a gente conseguir dar esse primeiro passo maior, eu vou contar. Mas nesse ano que eu tô chamando de o ano da virada, né, o ano da superação mesmo, que é o ano de 2025, o que eu posso contar para vocês é que a gente vai começar já o ano com um evento presencial aqui na minha cidade. Estamos definindo, vai ser ou janeiro ou fevereiro, vai depender da data do carnaval, a gente ainda está definindo. Se você tem vontade de fazer uma aula comigo, participar de algo presencial comigo, a gente está vendo um espaço lindo aqui. Era um sonho de 3 anos atrás, né, esse evento, e não foi possível, foi sendo adiado, e eu vou contar o porquê. Na ocasião do evento, nós vamos falar o porquê disso. E nós vamos ter palestras, nós vamos ter apresentações musicais, vai ser uma estação nova, e assim como existem as estações do ano, né, primavera, verão, outono e inverno, nós vamos tratar essas estações como estações de semeadura, de colheita, de tempos de alegria, de tempos de recolhimento. A gente vai falar um pouco das estações da vida, né? Não das estações do ano. Mas vão ser eventos voltados para esses sentimentos que a gente vive, para essas sensações que a gente tem, né? Da superação, do tempo de encolher, do tempo de se guardar, do tempo de semear e do tempo de florescer. Então, vão ser eventos, eles vão acontecer 4 vezes no ano, e a gente está pensando em fazer tudo da melhor forma possível para que vocês possam vir participar aqui conosco, tá? Então, já coloca aí isso como meta para o próximo ano, para vir participar pelo menos um dia com a gente. Para quem não sabe onde eu moro em Cruzeiro, no interior de São Paulo. A gente quer fazer um evento com baixo custo, né? Entrada franca, as inscrições, vamos ter oficinas gratuitas e vamos ter oficinas de aulas pagas, vamos ter o nosso showroom lá, com todo o material, com kits para vocês poderem comprar, e quem sabe vamos trazer participação de 2 professoras amigas também para cá. Tá tudo sendo planejado para que aconteça no início desse ano. E eu quero contar com todas vocês, tá bom? Então, ou vai acontecer no finalzinho de janeiro, ou vai acontecer em fevereiro. Eu acho que o carnaval esse ano, gente, eu não sei. Vamos lá. Carnaval cai em março. Que ótimo, que nós vamos ter o mês de fevereiro inteiro para trabalhar, tá? E vai ser incrível estar com vocês. Alguém já participou de um evento presencial aí com professoras de boneca de pano? Coloca nos comentários. A Fer já participou, né, Fer? Lá em Itupeva. Já tivemos o prazer de estarmos juntas. Gente, para quem não sabe,
a minha cidade fica muito próxima da Basílica aqui do Santuário Nacional, né? Eu sei que nem todas são católicas, mas é uma oportunidade que você tem também. É uma oportunidade que você tem de estar aqui pertinho. Também é uma oportunidade de você vir visitar o Litoral Norte e conhecer a nossa cidade aqui, Cruzeiro. Ou vir visitar o sul de Minas, a cidade de São Lourenço, onde tem o Parque das Águas. Passa Quatro, sul de Minas, Itanhandu, as queijarias, enfim. Nós temos uma rota muito bonita. E tem a Rota dos Tropeiros também, que é do fundo do Vale do Paraíba, que faz divisa ali com o sul fluminense, né? E tem a região aqui de Itatiaia, de Penedo. Então fica tudo pertinho aqui da minha região. Então você pode planejar de repente um passeio com a família e vir passar um dia comigo aqui. Oi, Giane, obrigado pelo carinho. E pode vir planejar de passar um dia comigo. Nós vamos abrir as inscrições antes, né? A priori, nós vamos abrir inscrição para um dia, encher nesse primeiro dia, a gente enche um segundo dia. Tá? A ideia é fazer 2 dias de evento. Vamos ver se a gente consegue encher aí com uma quantidade de mulheres o primeiro dia e o segundo dia. Com certeza, Lê. A Lê gosta de vir aqui para Penedo, né, Lê? Conhece a região de Penedo. Então, gente, o que eu sugiro é que assim, a gente quer fazer de uma forma bem legal, para quem sabe vocês consigam aí montar uma van e vir de van, né? Temos várias pousadinhas baratinhas e simples aqui no centro da cidade. Essa ponte eu não vou fazer, eu vou dar os contatos e vocês mesmos vão entrar em contato. E a gente quer fazer de um modo que todas possam participar por um baixo custo, para que a gente tenha o maior número de mulheres possível, e eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Pessoal, sejam todas bem-vindas, né? Já contei um pouquinho aí do que a gente está pretendendo nessa nova fase aqui do ateliê. Contei um pouquinho da minha história já, que, né, sou formada em Educação Física, que hoje eu trabalho especificamente com bonecas de pano. E nós vamos, durante 30 dias, né, fazer essa maratona que está acontecendo. Hoje é o 7º dia da maratona, começamos na semana passada. Quem tá gostando do ritmo da maratona aí? Quem tá achando que tá gostoso, que tá legal, que tá dando para acompanhar? Eu quero saber a opinião de vocês. O intuito dessa maratona, gente, é fazer com que vocês se animem aí com o artesanato, né? Ganhem um ânimo novo para produzir aí nos ateliês de vocês, nas casas de vocês, quem sabe para fazer bonecas para presentear ou para vender. Vamos ter os dias das dicas de vendas, tá? A maratona, gente, as aulas estão ficando salvas aqui no meu canal, no meu Instagram, e elas estão ficando salvas aqui, as aulas são gratuitas, você pode acessar quantas vezes você desejar. E você também pode fazer durante o ano todo, né? Vai ser aí 30 novos projetos que a gente está lançando para que você possa aguçar a sua criatividade, ampliar o seu portfólio agora nesse final de ano. Eu sei que muitas das que estão aqui fazem bonecas para venda, muitas das que estão aqui não fazem para venda, fazem para presentear, algumas fazem meio a meio, algumas dão aula e pegam encomendas. Então, é para todas vocês essa maratona. Se você tiver interesse em comprar o projeto da aula de hoje, manda uma mensagem para Yasmin no nosso WhatsApp de atendimento, e a gente tem também o combo com todos os projetos da maratona, tá? Como que é o combo? O combo são os 30 projetos dos 30 dias de aula, você vai receber todos no seu e-mail, todo dia no final da maratona vai chegar para você no seu e-mail o projeto do dia. Nesse combo, gente, a maratona, ela tá saindo por R$300 no combo.
Se você na semana passada já comprou 4 ou 5 projetos e quiser, Ju, o meu pagamento saiu essa semana, no 5º dia útil, e eu quero comprar o restante da maratona, já ficar com ela quitada. Ou então meu cartão virou, eu vou deixar para comprar essa semana. Para quem comprar essa semana até sábado, tá? Para quem comprar até o sábado dessa semana, hoje é apenas terça-feira. Para quem comprar até o sábado, você vai conseguir ter um desconto caso você já tenha comprado algum projeto avulso. Como que vai funcionar o desconto? O projeto avulso é R$19,90. Mas vamos supor que semana passada você comprou 3 projetos e comprou o de ontem. Você já gastou aí R$60, né? R$80. 2, 4, 6, 8. 4 projetos, você gastou R$19,90 em cada, gastou 80. Porém, eu vou te dar um desconto de 40 para você comprar o restante da maratona e você vai receber todos os projetos. A minha ideia, gente, é que ao final da maratona, vocês vão poder pegar todos os projetos, imprimir e encadernar, tá? Eu vou pedir para as meninas da arte aqui fazerem uma capa. Primeira maratona de lives de 30 dias. Aí você vai receber essa capa e vai imprimir os moldes e vai encadernar e vai ter tipo um cadernão com 30 projetos, igual é o nosso book, tá? Isso é uma sugestão minha para você. Boa tarde. Gente, hoje eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Eu quero falar para vocês não permitirem que nada, nem ninguém, que nenhuma circunstância, que nenhuma situação faça com que você perca a sua fé. Muitas vezes a gente passa por problemas que nos fazem duvidar do amor de Deus, do poder de Deus na nossa vida, e eu tô falando isso por mim. Eu tenho passado por algumas provas aqui, na minha vida pessoal. São altos e baixos, decorrente de uma determinada situação. E isso afetou muito o meu emocional, mas muito afetou o meu espiritual, afetou o meu psicológico. Eu não sei se a Valéria Lima tá aqui, a Alessandra Elisa sabe, algumas alunas mais próximas sabem. E em alguns momentos eu cheguei a questionar a minha fé. Sábado mesmo eu passei por uma situação aqui bem constrangedora. E graças a Deus, Deus envia anjos na minha vida para serem a boca dele na minha vida, né? E a Valéria é uma delas, algumas amigas aqui de Cruzeiro também. E essas amigas têm me erguido e elas têm sido boca de Deus na minha vida. Porque tem situações que nos levam ao nosso limite, né? O limite da dor, do sofrimento, dos questionamentos, por que comigo, né? Qual é o propósito de Deus por eu estar passando por essa situação? Bom, eu tenho a minha parcela de culpa, sim, porque eu tenho uma responsabilidade em entender que a gente, tudo que a gente planta, a gente colhe, e às vezes a gente planta sem perceber que plantou. Às vezes a gente faz más escolhas na vida, iludida com situações momentâneas. Às vezes a gente nem fez uma má escolha, mas a gente conduziu uma situação de forma errada. Enfim, todas as decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, elas geram consequências, né? E tem 3 anos que eu tô passando por consequências por coisas que não dependem de mim. Então eu resolvi entregar tudo nas mãos de Deus e acreditar que Ele pode fazer o melhor. E eu quero contar com vocês para viver comigo esse novo tempo da minha vida, porque conforme eu contei na abertura da maratona, que eu tive muitos altos e baixos nos 3 anos e eu me perdi completamente de mim mesma, me perdi de quem eu sou, eu desacreditei de mim mesma. E aí teve alguns momentos que eu acreditava em mim, mas eu não tinha força para prosseguir. Aí eu levantava, eu dava 10 passos para frente, trabalhava 10 dias, aí vinha uma situação aqui que vocês não ficavam sabendo, e essa situação mexia demais com o meu emocional e me derrubava ao ponto de eu ficar na cama. E daí Yasmin fala assim: levanta, mãe, vamos trabalhar, mãe, você tá muito mal, vamos. Pessoas orando, pessoas intercedendo. Então, gente, por que eu tô trazendo essa reflexão aqui hoje? Eu nem abri nada para vocês. Vai ter um momento que eu vou fazer uma live, vou falar sobre isso.
E não é me fazer de vítima, nem de coitadinha, nem fazer polêmica, é contar a realidade. Aqui eu sempre fui transparente, quem me acompanha sabe. E toda verdade precisa ser dita, né? No momento certo, com a responsabilidade e com a devida verdade, com a devida ênfase. E o meu foco aqui não é dar foco para minha vida pessoal, para as coisas que eu vivi, nem para o meu sofrimento. Mas é para vocês ficarem atentas que pessoas o tempo inteiro passam por problemas e a gente precisa se reinventar. Mas a gente também tem o direito de chorar, de sofrer, de viver o luto, e chega o tempo que a gente tem que arregaçar as mangas e retomar as rédeas das nossas vidas. E eu tô vivendo esse momento, né? Eu disse chega para tudo aquilo que é consequência de atitudes erradas que as pessoas tiveram comigo, e eu me deixei levar por esse sentimento de dor, de perda, de sofrimento, de rejeição, enfim, de abandono, de mentira. E eu tive pessoas que me escutaram muito, que foram ouvidos, né? Eu sei que eu fiquei cansativa, porque uma pessoa quando está em depressão, quando ela está vivendo um luto, quando ela não se conforma com alguma coisa que ela está vivendo, ela se torna repetitiva, ela não consegue... ela não consegue contextualizar as ideias. Eu perdi muito a minha capacidade de foco e de concentração, e isso tudo é reflexo do processo depressivo e das crises de ansiedade, porque é possível sim que uma pessoa tenha depressão e ela tenha picos de ansiedade no meio dessa depressão, né? Porque ela está muito triste e ao mesmo tempo ela está muito ansiosa, querendo resolver os problemas em decorrência dessa tristeza. E o que eu quero dizer para vocês é que se você puder ser ouvido para alguém, se você puder ser mão estendida para alguém, se você puder se colocar minimamente no lugar de alguém, mas se colocar mesmo de todo o seu coração, silenciar, ouvir e falar assim, meu Deus, eu não queria estar no lugar dessa pessoa, né? É aquela máxima. Eu não queria que fizessem para mim o que fizeram para essa pessoa, porque eu não saberia como lidar com isso. Como eu posso ajudar essa pessoa? Criticando? Não. Falando grosseria? Não. Jogando a pessoa para baixo? Não. Às vezes você não tem nada para dizer, mas você pode fazer... Você pode fazer uma oração para essa pessoa, você pode mandar uma mensagem carinhosa, você pode só ouvir. Você pode assistir um culto, uma missa e orar por essa pessoa. Você pode falar assim, nossa, eu critiquei tanto, eu julguei tanto, mas eu não sabia que essa pessoa estava passando por isso. Né? E escutar. As pessoas estão precisando exercitar a capacidade de escutar o outro e refletir mesmo. E vou dizer mais, gente, muitas vezes, na correria do nosso dia a dia, na nossa loucura, na nossa ânsia de querer ganhar, tá todo mundo muito preocupado com a sua própria felicidade. Tá todo mundo muito preocupado com a sua vida, com a sua família, e tá tudo bem, você tem que estar preocupado com a sua felicidade, com a sua vida, com a sua família, ganhar seu dinheiro, você tem que estar preocupado, como diz a geração mais jovem, né? Você tem que estar preocupada com seus corre, com a sua vida, mas... Às vezes, por tão pouco, uma pessoa se perde no caminho, né? Uma pessoa se suicida por um momento de desespero, de dor, e alguém podia ter ouvido essa pessoa, alguém podia ter escutado, alguém podia ter aconselhado ou acolhido numa igreja, em algum lugar, alguém podia ter falado com amor com essa pessoa. E muitas vezes também, gente, em nome de um Deus que a gente serve, a gente negligencia com a vida das pessoas. As pessoas estão adaptando a palavra de Deus, porque independente se você é católico, evangélico, adventista, protestante, presbiteriano, quadrangular, ou se você não vem de uma religião de matriz, não é de uma religião cristã, mas é de uma religião de matriz africana, ou você é de uma
filosofia, eu não sei nem como chamar e eu não quero aqui desrespeitar a religião de ninguém, pelo contrário, eu tô falando de gente, eu tô falando de pessoas, né? Tem gente que em nome de uma ciência, em nome do universo, não, porque assim é o certo, assim, gente, o coração das pessoas é terra que ninguém pisa, o coração das pessoas é só Deus que conhece, as dores, os sentimentos, né? E a gente também não pode negligenciar e passar pano para coisas erradas. A gente não pode apoiar atitudes erradas, né? Quais são os princípios que regem a sua vida? Quais são os valores que você carrega com você? Poxa, será que se fizessem isso comigo, eu ia gostar? Será que se a minha vida fosse exposta desse jeito na rede social, eu iria gostar? Qual é o fundo de verdade que tem por trás dessa história? Comecem a refletir sobre isso no seu bairro, no clube que você frequenta, na igreja que você frequenta, nos grupos que você participa, porque tem sempre uma história linda favorecendo alguém, mas por trás dessa história linda favorecendo alguém, tem uma história triste, machucando e destruindo outro alguém. E Deus não está nesse lugar. Deus não está aonde para você crescer, para você prosseguir, você precisou destruir alguém, né? A conta chega e chega para todo mundo. E eu tô refletindo isso porque agora na hora do meu intervalinho do almoço, eu tava falando com uma amiga aqui que também tá passando por um problema parecido com o meu, e ela passou por uma situação muito constrangedora ontem na igreja onde ela frequenta. E ela se sentiu muito mal. Se fosse há uns 3 anos atrás, eu soltava os cachorros, eu gritava, eu xingava, eu ia lá, dava um barraco. Mas isso não resolve. Então eu pude dizer para ela o seguinte: olha, eu tô com você. Eu não concordo com o que essas pessoas fizeram, não concordo com a postura delas, porque a boca de Deus hoje, para quem é cristão, é a Bíblia. Então eu aprendi a buscar resposta em tudo na palavra de Deus. Em tudo tem resposta lá. Então, e quem é mais aluna antiga aqui sabe que muitas vezes no Acorda Comigo eu falava: gente, antes de tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa, qualquer decisão, seja para fazer uma viagem, para arrumar um emprego, seja para tirar satisfação com alguém, seja para resolver uma situação importante da sua vida, como Jesus agiria nessa situação? De que forma ele conduziria essa situação? E eu demorei para colocar isso de fato em prática na minha vida. Primeiro eu vou à Bíblia, depois eu vou para o meu quarto, eu oro. Quando eu estou perturbada, que eu não consigo, eu tenho as minhas amigas que são minhas intercessoras e peço a oração delas por mim. E hoje o que eu pude dizer para essa minha amiga é: olha, toma um banho bem gostoso, chora o que você tem que chorar, põe para fora. Mas não permita que essa dor tome conta de você. Conte comigo para falar quando você quiser. Ora e pede direção a Deus. Sabe? Canta um louvor, escuta uma pregação. Faz alguma coisa que você gosta. Esteja perto de pessoas que concordam com o seu pensamento. Porque às vezes a gente até gosta de todo mundo, mas nem todo mundo concorda com o nosso ponto de vista relacionado a alguma situação. Tem pessoas que normalizam, né? Normalizam algumas modernidades, algumas atitudes, algumas ações, e esquecem que algumas atitudes elas refletem diretamente na vida de outras pessoas. Então, o que eu quero dizer para você é: se você é uma mulher que tem um coração puro, inclinado a fazer o bem, se você é temente a Deus de fato, não seja uma farsa. Seja uma mulher de fato que não concorda com nada que é errado, mas seja radical mesmo, sabe? Abra sua boca para edificar outras mulheres, e quando você vê uma mulher cometendo injustiça com a outra, seja com amor ou seja com mais energia, corrija, se posicione, não seja omissa diante de coisas erradas, sabe? Não seja omissa diante da dor de alguém. Para poupar um outro alguém que está errado, seja justa, sem ser ofensiva, sem ser agressiva, seja uma mulher justa. Não seja omissa diante da dor de alguém, do sofrimento de alguém, da tristeza de alguém, ainda mais se essa dor, se esse sofrimento, se essa tristeza foi causado
de forma negligente, de forma errada, né? Comece a buscar informação, se é alguém do seu ciclo de amizade, se é alguém da sua cidade, procura saber das histórias, sabe? Não cai só na foto linda que tá na internet, não cai só no primeiro comentário que você escuta, começa a ouvir todas as partes e na hora de você fazer o seu juízo dessa história, dar uma opinião, defender alguém, se posicionar, se posicione com justiça, mas com justiça de verdade, não com a sua justiça, não com a sua régua, mas com a régua que é a régua justa, soberana, que é a régua de Deus. Tá? Então fica essa reflexão aqui para a tarde de hoje. Isso vale... Exatamente, Silvia. Tocou no que eu ia falar aqui para finalizar. Você nunca sabe o dia de amanhã. E às vezes hoje a gente está batendo palma para uma situação, talvez até sem saber que a situação que a gente está batendo palma afetou alguém, afetou uma família, afetou uma casa, afetou um negócio, né? Destruiu o sonho de alguém. E aí, como dizia minha avó, quando a água bate, sabe aonde, né, gente? Quando a água bate aqui, ó, no popô, quando a gente vê a situação acontecendo na nossa vida, aí a gente vai entender o que o outro passou. Então, isso vale para relacionamentos, para a família, para o trabalho, para a sociedade, para o grupo de vizinhos, para o grupo da feirinha que você participa, para o grupo do WhatsApp de religião que você participa. Isso vale para o grupo de troca de moldes, isso vale para o grupo do ateliê onde você faz aula. Às vezes, de forma impensada, a gente colhe amargamente coisas que a gente fez no nosso passado. Às vezes de forma impensada, mas quando a gente tem consciência, gente, a colheita é muito pior. Tá? Então, reflitam sobre isso. Eu não sei se isso vai fazer sentido para você, mas eu precisava falar sobre isso aqui, eu precisava vir pôr isso aqui para fora. Vou até pedir para você compartilhe essa live. Compartilha essa live, marca o máximo de pessoas que você puder. Eu queria que essa live reverberasse em muitos lugares, porque ninguém é coitadinho, né? Todas nós temos a nossa parcela de responsabilidade em tudo que a gente colhe na nossa vida, mas tem sempre um lado que erra mais e um lado que erra menos, né? Tem sempre um lado que é mais injustiçado numa determinada situação. Então, que você nunca fique do lado que tá errado, né? Que você saiba com amor, com carinho, com verdade, se posicionar sem prejudicar ninguém. Esse é o ponto, tá? E ande sempre do lado da verdade. Como dizia minha mãe, quem fala a verdade não merece castigo. Por mais chocante que uma verdade possa parecer, é preferível sempre 1000 verdades que machucam do que uma mentira que afofa, né? Uma mentirinha assim, queridinha, que afofa seu ego, né? É isso aí. Bora para nossa aula? Fica aqui o meu recado. Esse é o nosso 7º dia de maratona. Eu sou a Juliana da Cidade Cruzeiro. Quero te convidar a acompanhar os próximos dias. Eu trouxe essa reflexão aqui para o dia de hoje, porque eu achei pertinente, né? E é isso aí. Bora lá? Compartilhem esta live. Vou baixar nossa câmera. Tô com calor, gente, mas tá um calor aqui, vocês não estão entendendo. Bora, bora. Nossa bonequinha da aula de hoje é essa aqui. É a Luli, chamei ela de Luli. De manhã nós fizemos o corpinho, já enchi aqui, ó, gente, fechei. Coloquei o bracinho conforme eu havia dito, tá? Temos aqui um corpinho, vou reservar. Nós vamos fazer 2 roupinhas. Nós vamos fazer a roupa tradicional, que é essa que já está no corpo dela. E vamos fazer também a roupinha... E vamos fazer também a roupinha número 2. Eu e meus rabiscos, meus moldes,
para depois virarem essas belezurinhas que vocês estão vendo. Queridas, olha só. Vamos prestar bem atenção aqui. Eu vou falando etapa por etapa, vocês vão me dizendo se estão entendendo, tá? Por gentileza. Eu gosto quando vocês interagem aqui comigo. Esse é o molde da frente desse vestido e esse é o molde das costas. Eu vou escolher duas estampas que combinem entre si e vou riscar. Ó, parte da frente, risquei. Vocês conseguem notar que na hora que eu risquei, aqui, ó, eu corto toda a volta, deixando uma pequena margem, ó. Dá para distinguir aqui meu risco? Tá aqui. A mesma coisa serve para as costas, ó. Ó. Tá aqui, ó. Tá? A mesma coisa serve para as costas. E aí, eu vou fazer isso aqui 2 vezes. Num tecido de número 1 e no tecido de número 2. Eu já fiz aqui no tecido de número 2, ó. Estão vendo? E o que eu já fiz aqui no tecido de número 2? Eu já costurei aqui, ó. Tá? Costurei pelos ombros. Agora eu vou trazer minha câmera. Vou trazer minha câmera. Ah, uma ressalva. A parte da barra, gente, eu cortei no risco, tá? Porque eu queria encurtar esse vestido. Eu achei que ele ficou um pouco longo para minha boneca. Então, eu venho aqui, coloco aqui. Posiciono aqui, ó. Posiciono aqui e vou passar uma costura. Vou passar uma costura aqui também, ó. Ok? Então, eu tenho aqui parte 1, parte 2. Vou colocar direito com direito. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. E eu vou costurar a parte interna aqui, tá bom? Vamos lá. Vou com bastante calma, não tô com pressa. Aí eu venho aqui. Ó, aqui eu vou dar um zoom para vocês verem algo. Tá vendo que eu tenho aqui a união do tecido vermelho? Eu vou tombar para cá. E a união do tecido azul, eu vou tombar para cá. E aí, eu vou passar a minha costura aqui, ó. Parei aqui. Vou vir aqui agora, ó. Pronto, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar a cava. Cava do lado direito, cava do lado esquerdo.
sempre em cima da marcação. Eu não passo 1 milímetro da marcação pra ficar perfeitinho esse vestido. Ó, parei aqui. Agora venho pra cá. Prontinho, ó. Vou mostrar aqui, ó. Costuro aqui sem a passar da marcação. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Ó, tá aqui. Agora eu já venho aqui, ó. Vou limpar aqui. Tem que fazer essa limpeza, tá? Não precisa ser com a tesoura de picotar, pode ser com a tesoura comum. Mas fazendo a limpeza, você facilita o seu trabalho aí. Eu vou fazer aqui... Eu vou ligar meu ferro de passar, gente, porque nessa hora aqui, para esse tipo de vestido, eu gosto de... Ó. Eu venho aqui... Eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, desvirei um lado, né? Aí eu venho aqui e vou desvirar o outro lado, ó. Pego as costas, passo pelo ombro e trago aqui pra frente, ó. Ó. Ok? Tá aqui, bonitinho. Qual que é a dica agora? Você vai vir aqui, vai colocar na tábua de passar. Gente, toda vez que for fazer um vestido, tenha o seu ferro aí, ó. Às vezes eu tô aqui na live na correria e nem sempre eu consigo trazer o ferro aqui. Deixar ligadinho aqui pra fazer com vocês. Tô até providenciando um ferro menorzinho. Ferro de passar menor. Pra que a gente consiga aí...
tá? Aqui, ó, no decote é de extrema importância que você dê os piques. Você vai notar uma diferença absurda no seu trabalho quando você começar a usar ferro de passar em tudo que você fizer, tá? Vamos lá. Eu venho aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. Costas, frente. Eu pego cava com cava e eu vou unir isso aqui. Tá? Eu vou unir isso aqui. E vou trazer pra cá, ó. Pronto, ó. Agora eu venho aqui desse lado, faço a mesma coisa. Gente, olha que gracinha. Tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou vir com a minha tesoura aqui. Vou passar aqui, ó. Vou alinhar isso aqui. Tá? Ó, eu tô usando uma fita. Notem que eu vim aqui e medi, ó. Tá? Eu vou usar 1,5 medida do que eu tenho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é dobrar aqui, ó. Se você não tem a fita, você pode fazer com tecidinho rasgado. Podia entrar uma terceira cor aqui, tá? Ó, vou dobrar aqui. Isso pode ser ou franzido ou pregueado, tá? O segredo do vestido dupla face agora. Eu vou pegar aqui, ó. Eu abri. E agora eu vou colocar aqui assim, ó. E vou vir costurando a volta toda. Segredo também, usar a mesma margem de costura para todo o vestido. Ó.
Ó, gente, eu cometi uma gafe aqui. Eu podia ter colocado um pouco mais de roda nessa fita, mas eu já vou ensinar vocês como é que eu corrijo isso, tá? Ó. Já tô mostrando pra vocês verem que vai faltar fita aqui. Então, eu já vou vir aqui, ó. Vou cortar aqui, vou cortar aqui. Vou pegar um pedacinho da minha fita. Ó, eu vou dobrar aqui. E eu vou dobrar aqui. E vou passar uma costura. Tá? Ó. Porque aí eu já fico com um acabamentinho aqui. Não fica desfiando a borda dessa fita, tá? Então, eu venho aqui. Ó, na minha pontinha aqui eu vou dobrar, que eu esqueci já de fazer. Já pra deixar um acabamento, né? Ok, ó. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. E vou colocar esse... esse acabamento aqui e vou costurar, tá? Ó, joguei tudo aqui pra dentro do meu vestido, ó. Só que eu vou deixar uma abertura pra gente desvirar isso. Ó, deixei uma abertura aqui no cantinho. Notem que eu passei uma costura pra dentro da costura que eu costurei o babado, ó. Essa costura que eu costurei o babado. E essa aqui eu fechei o vestido. Aqui. Eu vou desvirar. Tá? Ó. Aí, o que que eu faço? Eu vou passar a ferro isso aqui. E essa abertura eu não fecho rebatendo costura. Eu fechei com ponto invisível, tá? Por que que eu fechei com ponto invisível? Porque quando eu rebato costura e eu tô com uma linha de um lado contrastante, eu posso entortar essa costura e essa costura pode atrapalhar, tá? Essa costura pode atrapalhar o acabamento. Então, eu venho aqui, ó. E aqui depois eu vou fechar com ponto invisível aqui, tá? Eu dou uma boa sentada aqui, né? Ó. Olha que gracinha, gente. Gostaram? Coloca aí nos comentários quem gostou.
Coloca aí pra mim. O que eu vou fazer agora? Pra finalizar, vou colocar o meu velcro. Deixa eu pegar aqui. Sempre uso aqui, ó, né? Ju, quero fazer com botão de pressão? Pode fazer com... Pode fazer com... Como chama? Colchetinho de pressão costurado à mão. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Ó. Vou colocar aqui. Ó. Coloquei. Na minha versão original, eu coloquei um coração de madeira aqui de MDF. Eu fiz peguei um botão que eu tinha, né, e costurei. Aqui eu vou ensinar você a fazer um aplique. Deixa eu só... Ó, eu peguei um feltro, cortei um coração. Ó. Vou trazer pra cá. Posso até dar uma... uma alinhada aqui. E vou colar o meu coração aqui. Deixa eu já ligar aqui para não faltar bateria pra gente. Aí eu venho aqui, ó. Tá aqui. Vou fazer já o sapatinho bem rapidinho, que eu já deixei adiantado, só para vocês verem como é que foi feito. Gente, o molde do sapatinho, eu desenhei ele bem justinho, porque normalmente tecido que a gente usa para fazer sapatinho é mais justo, tá? Notem que o meu pé tem uma leve curvatura para dentro, então eu vim aqui e coloquei 2 camadas de feltro, ó. Risquei até o topo aqui, risquei até o topo, costurei. Como é que eu faço agora, ó? Eu corto. Eu corto aqui do outro lado. Aí, eu venho aqui, ó, nessa marcação do vazado e vou cortar bem em cima do risco, ó.
De preferência com uma tesoura bem afiada de ponta, tá? Uma tesoura de precisão. Ó. Esse lado é o canto interno do pé e esse lado é o canto interno do pé. O que que eu vou fazer? Eu já deixei cortado isso aqui. Aí eu tenho que fazer uma marcação aqui com o sapatinho já no pé da minha boneca, tá? Então eu venho aqui, ó. Tá errado. Esse aqui é aqui. E esse aqui é aqui. Ok? Aí, isso aqui, ó, ele vai vir daqui pra cá. Tá? Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, é aproximadamente meio centímetro da costura pra cá, eu vou prender isso aqui, tá bom? É bom sempre medir no pezinho da minha boneca, ó. Eu venho aqui e vou fazer uma costurinha aqui, ó. Ju, posso colar? Pode, tá? Não tem problema não, você pode colar. Aí, vou fazer a mesma coisa aqui no outro, então a correinha vem de dentro pra fora do pezinho da boneca. Também poderia costurar em cima e embaixo, tá? Eu coloquei só uma costurinha aqui. Tem uma agulha aqui, por isso que eu não tava conseguindo cortar. Mascou aqui a ponta da minha tesoura. Vamos lá, gente, ó. O que que eu vou fazer aqui? Eu não colei meu velcro, tá? Meu velcro eu costurei. Por que que eu costurei? Porque ele ficou saindo. Na minha tentativa de colar, ele ficou saindo. Então, eu venho aqui, ó. O que que eu fiz? Posicionei a parte macho do velcro, ó. Aqui. Aqui. A parte fêmea, eu venho aqui e costuro aqui. Vocês podem estar fazendo vários sapatinhos de várias cores, ou mesmo colocando um colchetinho, mas eu acho que o velcro é a opção mais viável que nós temos. Tá? E do lado de fora, a gente coloca um botão ou um lacinho pra disfarçar essa costura contrastante que ficou aparente aqui. Tá, ó.
Pronto. E aí é só colocar. Aí você pode colar um botão, um detalhe, né? Ó. Esse botãozinho que tá muito pequenininho, eu não vou colar ele. Depois eu vou colar um outro botão que eu tô achando que esse tá muito pequeno, ok? Então, eu já vou vestir ela com essa roupinha aqui e depois a gente vai partir pro outro vestido. Tudo certo até agora? Gente, a calçolinha eu não vou repetir, eu ensinei a fazer essa calçola aqui, acho que ontem, né? Ontem nós fizemos uma calçola para boneca de Natal, então não vou repetir, só muda o tamanho. Ó. Calçolinha tá aqui. Sapatinho tá aqui. Lembrando que amanhã nós vamos fazer uma mochilinha, tá? Na quinta-feira, e mais uma roupinha. E na quinta-feira será uma peça de Natal. Ó. Eu duvido que se você não fizer, assim, umas bonequinhas dessas, você não vai vender. Duvido eu dó. Olha aqui que graça, gente. Olha que delicadeza. Pro lacinho da cabeça, é uma medida, tá? Eu cortei aqui 2 pedacinhos de feltro, ó. Ai, gente, eu detonei minha tesoura agora, na hora que eu fui tentar cortar o velcro. Tinha uma agulha dentro do velcro. Criou uma ranhurinha aqui. Vou pegar uma agulha. Vou pegar uma linha. Ó. Eu não tinha desse elástico, eu queria vermelho, tá? Mas eu não tinha, tenta usar um elástico. Esse aqui é um elástico de fazer máscara, gente. É uns elásticos que eu comprei na época da pandemia. E eu tenho de todas as cores aqui, mas não tem vermelho. Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu colocar um nó, né? Ok. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Ó. Vamos lá. Vocês podem fazer uma cartelinha com vários lacinhos, pode fazer flor, pode fazer lacinho de cetim, pode fazer lacinho xadrez, pode pegar aqueles apliques de silicone e... Ó, tudo certo aí, gente? Estão me entendendo? Eu venho aqui e ó... Não aperto, porque eu quero que fique fácil para a criança que vai receber isso aqui, ela conseguir pôr e tirar com facilidade, tá? Tá aqui, ó. Sujou um pouquinho de cola aqui, depois eu vou vir com uma pinça, uma tesourinha e vou remover. Ou então eu passo uma canetinha permanente vermelha aqui, quando fica borradinho de cola, tá? Vocês podem estar costurando uma pérolazinha pequena aqui para fazer o brinquinho da boneca. Eu vou pegar o segundo vestido, que tá bem adiantado para nós fazermos, pra gente finalizar essa etapa. Vamos lá? Tudo certo, pessoal? Estão gostando da aula? Quero saber. Bora lá, bora lá. Gente, a modelagem desse vestidinho aqui é outra. Tá aqui, ó. A calçolinha é a mesma, tá? Ó. Tá aqui. Manga tá aqui. A manga você vai cortar no risco. Ontem ensinei, inclusive, como que prepara essa manga. Vou fazer aqui rapidinho, porque não deu tempo de adiantar. Eu usei aqui um tecido rosa, tá? Direito com direito. Costurei aqui nas costas, costas, decote, costas. Vou desvirar isso aqui. Ontem eu fiz um vestido muito parecido com esse, só que para uma boneca bem maior, tá? Quando eu falo, se atenta à técnica. Ó. Tá aqui. Tá ok? Aí eu posso fazer ele com manga ou sem manga. Eu não vou colocar a manga. Quem quiser colocar a manga vai usar... Aliás, eu vou colocar a manga porque eu já desvirei e já cortei. Não vai ter como não colocar. Ju, mas eu não quero colocar a manga, eu quero fazer sem manga. É só não cortar no risco, tá? Porque se cortar no risco, você vai ficar com uma cava muito grande. Então, você costura no risco. Tô dobrando a minha manga aqui, ó. Tô dobrando a minha manga. Vou pegar o meu elástico. Ah, Ju, não quero pôr elástico, quero pôr rendinha e depois franzir a mão. Pode? Pode. Aí fica a seu critério, tá? Vamos lá. Vou posicionar minha manga aqui e vou costurar como a gente sempre faz. Direito com direito. Quem tem dificuldade pode alinhavar, pode franzir um pouquinho dessa manga ou pode simplesmente ir fazendo pequenas...
pequenas pregas, ó. Ó, tá vendo as pequenas pregas que eu faço aqui? Pode franzir também, tá? Gente, olha, eu costumo limpar aqui, mas tá tão bonitinho o acabamento que eu não vou limpar, não vou cortar. Aí eu venho aqui, ó, vou colocar aqui, direito com direito, vou fechar. Quem quiser ver na íntegra um vestidinho parecido com esse, né? Usando as mesmas técnicas, porém com outras medidas, assiste a aula de número 6. A aula ontem, a gente fez parte 1 e parte 2 também, tá? Fizemos uma primeira parte do corpo e depois fizemos a parte 2. É a mesma técnica. Vamos lá. Prontinho. Bem aqui, ó. Ó. O peitinho do vestido tá pronto. Saia, gente, é medida, tá? Ontem eu ensinei a fazer uma saia dessa aqui. Essa minha eu já deixei pronta, já deixei franzida para facilitar a nossa vida, para que a gente ganhasse tempo na aula. Aqui eu usei um tecidinho de borboletinha e eu tô fazendo questão de usar retalhos para vocês verem como que a proposta nossa é usar pouco tecido para que vocês ganhem aí lucros na produção de vocês com esses tecidos que estão parados aí. Tá? Esse tecido meu que é bem antigo, eu tinha só uma faixinha e olha, foi o suficiente para fazer algo bem bonito, tá? Eu vou medir aqui para ver se vai dar certo.
Ó, vai faltar um pedacinho, então eu vou, ó, trazendo pra cá. Eu vou trazendo pra cá e vou costurar isso aqui. Ó. Pronto. Vou olhar aqui pra ver se tá tudo ok. E depois eu vou refilar aqui dentro, tá? No acabamento, vou colocar velcro. Na frente, gente, você pode pôr uma florzinha de crochê. Você pode fazer uma florzinha daquela tipo rosinha. Como o meu tecido tem borboletinha, eu posso colocar um botão de borboletinha. Eu posso pôr um lacinho de renda ou de fita, tá? E na parte de trás, o velcro, tá? A ideia é que você tenha a mochilinha para pôr a bonequinha. E se você não quiser a mochilinha, você pode transformar a mochilinha numa maletinha, que é o que eu vou ensinar vocês amanhã, tá? Eu tô finalizando a ideia da maletinha, temos a ideia da mochilinha, e agora eu vou pintar o roxinho aqui pra gente finalizar a nossa aula, tá? Vou pegar os materiais. Já vou pegar aqui bastante blush. Ok? Aí eu venho aqui, ó. Já marco o meu nariz. E uma dica que eu sempre falo para as alunas, né? Se você não tiver um gabarito aí para usar, coloca aqui, ó, algo para fazer a divisão e calcula meio centímetro, né? E você consegue, ó. Deixa eu ver se tá alinhado. Sorrisão bem expressivo.
Já vou pegar a caneta Micron, que eu fiz toda a marcação com a minha caneta fantasma, tá? Gente, a Yasmin foi lá buscar a impressora pra ver se o scanner tá funcionando, tá? Ó, ok? Agora eu vou pegar a tinta. Ah, tá aqui minha tinta, tô procurando aqui. Vamos lá. Estão gostando, gente? Ó, eu venho aqui fazendo uma bolinha de tinta na parte superior do olho, ó. Gente, a minha tinta branca, ela tá muito grossa, ela tá difícil de trabalhar. Eu coloquei um pouquinho de diluidor aqui. E vou dar uma misturada. É bom que vai dando uma leve secada na tinta marrom. Prontinho. Vocês podem estar fazendo aqui, ó. E aí, tá pronta a nossa bonequinha. Quero saber quem gostou. Que nota vocês dão para essa aula aí? Escreve para mim aí nos comentários. Lembrando que amanhã a gente tem aula da mochila, de mais uma roupinha, tá? A mochila nós vamos poder transformar numa maletinha
ou numa mochilinha. E você que vai definir aquilo que você quer fazer. Gostaram, gente? Nota 10, né? Vou passar o último recadinho, não vou virar a câmera. Quem quiser adquirir esse projeto tem que entrar em contato via WhatsApp com a Yasmin. DDD 12 99240 8181. O projeto vem o molde do corpinho, cabelinho, todas as medidas, os 2 vestidinhos por R$19,90. Ou você pode comprar o combo com os 30 dias de maratona por R$300 e parcelar no cartão. Tá? Quem já comprou alguns projetos avulsos na semana passada, a Yasmin está oferecendo um desconto, tá? Então tem que entrar em contato no WhatsApp e falar com ela. Lembrando, gente, que a maratona ainda tem, hoje é só o 7º dia, ainda tem mais 27 dias. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês o que nós teremos. Nós teremos mais umas 6 peças de Natal. Já vou falar, uma delas é uma mamãe ursa e um papai urso e os filhotes, né? Um casal de ursinhos, tudo pezinho, com corpinho de fundo peso. O papai e a mamãe é o mesmo molde, tá? Só muda as roupas. Esse papai e essa mamãe, eles serão utilitários. E os menorzinhos serão enfeites. Para você colocar aí na bancada, para você colocar num aparador na sua casa. Nós teremos também alguns enfeites para árvore. Nós teremos uma boneca linda de Natal, que fica em pé sozinha, mas é pequenininha, no estilo da coleção VaptVupt, só para vocês terem uma ideia. E nós teremos um boneco de Natal no estilo VaptVupt. Também teremos um mini boneco do tamanho daquela mini boneca que eu fiz ontem de Natal. E teremos mais alguns apetrechos aí de Natal. E depois a gente vai vir com uma parte de presentes, que são utilitários, mas que a gente vai ter técnica de boneca de pano nesses utilitários, tá? Então, fiquem atentas aí. Aos poucos eu vou trazendo para vocês aí as peças da maratona. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, às 10 da manhã. Tchau.